Milionário obriga menino mendigo a cantar para humilhá-lo, mas o talento dele o deixa sem palavras. Era uma tarde quente, ensolarada, e a cidade pulsava no ritmo frenético de seu cotidiano. Lucas, um menino de 12 anos, se posicionava em sua esquina habitual, ao lado de um pranchão de madeira desgastado. Os olhos dele brilhavam como duas estrelas em meio ao cinza da metrópole. Cada nota que saía de sua boca era como uma flecha que atravessava o ar abafado, levando consigo histórias de esperanças e sonhos. Ele vivia nas ruas, mas a música era seu lar. Enquanto passantes jogavam olhares indiferentes, outros paravam para ouvir a potência e a emoção que ele colocava nas canções. Até aquele dia, Tomás, um empresário de roupas caras e ego inflado, estava cercado por uma roda de amigos em um café elegante, onde o aroma do café fresco se misturava com a grife que ele ostentava. Seus olhos avistaram Lucas e um sorriso sarcástico se formou nos lábios. "Olha só, o garoto da esquina. Vá!" Ele se aproximou, as palmas suadas apertando o microfone, que parecia tão grande para suas mãos pequenas. O ambiente gelou. As conversas pararam. O silêncio pendia como uma nuvem prestes a derramar. "Vai lá, menino, canta pra gente!" gritou um dos amigos de Tomás, rindo. Lucas respirou fundo. O primeiro acorde entrou em cena. E quando seu vocal grave ressoou, a atmosfera mudou. A intensidade daquela voz, forte e vibrante, ecoou nas paredes do café. A melodia era um misto de tristeza e esperança. Uma história de quem nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Os amigos de Tomás se entreolharam, alguns com olhares de espanto, outros ainda em risos nervosos. Mas havia algo naquela canção que começava a dilacerar o escudo de indiferença que Tomás usava como armadura. Ele se sentiu sufocado por sentimentos que havia enterrado, memórias de um passado que não queria reconhecer. O garoto ali, com sua voz poderosa, lhe trouxe à tona o eco de uma infância perdida. Uma família que se afastara e uma generosidade que ele achava que nunca teria. O público, dividido entre aplausos tímidos e críticas silenciosas, refletia um conflito. Quem realmente estava sendo humilhado? O menino com seu talento irreprimível ou o homem que tentava fazê-lo rir ao invés de entender? Enquanto Lucas deixava sua alma sair em notas, Tomás se viu preso a um momento que não sabia como lidar. E audaciosamente, enquanto Tomás se perdia em suas lembranças, algo além da dor se acendia. Havia uma transformação espreitando nas sombras. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E Jota, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Era como se o tempo tivesse parado. Lucas estava mergulhado na música, sua voz poderosa cortando a tensão no ar. Ele não percebia, mas o olhar de Tomás agora estava fixo nele, perdido em um turbilhão de lembranças. E nesse clima pesado, algo inesperado aconteceu. Uma mulher entrou correndo no café. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados de desespero. Com a respiração ofegante, ela gritou: "Tomás, eu não consegui encontrá-lo. Eu pensei que ele estivesse aqui. Você tem que ajudar." Todos se viraram para Tomás, que ficou em estado de choque. Lucas parou de cantar, confuso. O que estava acontecendo? A tensão subiu ainda mais. A mulher parecia uma tempestade prestes a explodir. "Quem é ele?" Tomás perguntou, a voz tremendo. "O que você está dizendo?" "É o seu filho. Ele desapareceu." A mulher começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Estava vindo aqui e eu perdi ele de vista." Naquele momento, tudo pareceu congelar. Os risos nervosos dos amigos de Tomás se transformaram em murmúrios de espanto. A luz do café entrou em foco. E a realidade se impôs como um soco no estômago. O milionário não parecia mais tão seguro, tão superior. Lucas ficou paralisado. Ele não podia acreditar no que ouvia.
O menino que estava sendo escanteado e humilhado por aquele homem rico poderia de repente ser o filho dele? Era um choque. Os rostos se voltaram para Tomás. A expectativa era palpável. O que ele faria agora? Tomás levou a mão à cabeça, como se tentasse se recompor. A expressão no rosto dele mudou. Já não havia mais aquele sorriso de superioridade. Não pode ser, ele murmurou. Não pode ser verdade. Vou chamar a polícia, gritou um dos amigos dele. A sala encheu-se de murmúrios ansiosos. Conversas começaram a surgir, todos tentando entender a situação. Olhares de julgamento se acumulavam em Tomás, que ficou em pé, imóvel, enquanto a verdade começava a se ajustar no espaço entre ele e Lucas. Ainda atordoado, Lucas percebeu que sua vida nas ruas não era tão estranha para Tomás assim. Ele, que sempre tinha sido tratado como um nada, agora se via no meio de um escândalo que poderia expor a verdadeira essência de quem realmente era aquele homem. Senhor, você é o pai dele? Lucas perguntou, a voz trêmula, mas firme. Ele podia sentir a tensão estourar como um balão prestes a se rasgar. Tomás não respondeu. Ele apenas olhou para o chão, os olhos cheios de dor. Sim, é meu filho, finalmente revelou, a voz embargada. E ao dizer isso, algo dentro dele começou a desabar. Os amigos, antes rindo e zombando, agora observavam em choque. Lucas podia sentir o peso do olhar de todos sobre ele, mas a revelação foi como uma luz que ele não era apenas um garoto nas ruas. Havia uma ligação inesperada entre ele e o homem que tentava ridicularizá-lo. Por que você não o procurou antes? Lucas foi ríspido, a raiva queimando em sua garganta. A multidão estava silenciosa, esperando a resposta. Tomás respirou fundo, lutando contra as lágrimas. O que poderia dizer agora que a máscara havia caído? Porque eu não sabia. Eu não estava pronto para enfrentá-lo, para enfrentar a verdade. A sinceridade estava à vista, mas ainda havia distância entre eles. O público observava, dividido entre compaixão e incredulidade. E enquanto a música que Lucas havia cantado ecoava em suas mentes, um novo dilema brotava. Tomás, o homem que tentava silenciar uma voz, agora encontrava-se frente a frente com seu próprio passado. O que aconteceria com essa revelação? A vida de ambos mudaria com uma simples palavra: pai. E então, no meio do tumulto, Tomás se virou para Lucas, as emoções se acumulando. Por favor, ele suplicou. Me deixe encontrar meu filho. Eu quero consertar isso. Mas seria tarde demais? Lucas hesitou. A dúvida pairava no ar. A confusão, o choque. O que o futuro guardava agora com essas verdades reveladas? O que aconteceria quando tudo se acalmasse? Enquanto o peso das palavras de Tomás pairava no ar, Lucas sentiu um turbilhão de emoções. Sua mente estava confusa. Ele não tinha um pai. A dor de ser um garoto perdido entre as ruas o acompanhava todos os dias. Mas agora a verdade era ainda mais complicada. E antes que pudesse processar tudo, algo cortou o clima tensamente carregado. Um barulho alto e abrupto fez com que todos se virassem surpresos e alarmados. A porta do café se abriu com um estrondo e um homem robusto, de cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas, tropeçou na entrada. Os olhares se fixaram nele, um estranho que parecia saído de um pesadelo. Preciso de ajuda, ele gritou com a voz embargada. Estão atrás de mim. O pânico se espalhou pelo café. Tomás, agora em estado de choque, olhou para o homem. O que está acontecendo? Ele perguntou, quase sem voz, mas o homem não respondeu. Ele parecia estar em pânico extremo, seu olhar selvagem varrendo a sala como um animal acuado. A mulher que havia entrado em busca de Tomás tomou um passo à frente. O que você quer dizer com atrás de mim? Sua voz tremia. Quem está atrás de você? O homem respirou pesado. Sua expressão de desespero se intensificou. Eles, meu filho, estão levando crianças. Você precisa entender, eles são perigosos. A multidão murmurou, pessoas trocando olhares preocupados. Os sorrisos nervosos de antes, agora se transformando em expressões de medo. Calma, amigo, fala devagar, alguém gritou. Mas a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar.
O homem deu um passo em direção a Tomás. Você tem que ajudar. Eles podem estar atrás do seu filho também. A revelação pulsou como um raio. A cabeça de Tomás girou. Meu filho? O que você sabe sobre ele? A vulnerabilidade foi como um golpe. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele não estava mais na sua posição de menor, mas agora deveria decidir quem era o verdadeiro vilão neste cenário. É uma organização. O homem gaguejou, suas palavras saindo apressadas e intensas. Eles levam crianças e fazem coisas terríveis com elas. Você precisa esconder seu filho. A palavra esconder soou como uma bomba. Lucas olhou para Tomás. O homem que ele havia chamado de pai agora estava preso em um pesadelo que nem ele poderia imaginar. O rosto de Tomás estava pálido e o ego inflado que antes dominava sua figura desmoronava como um castelo de cartas. E se eu não for seu filho? Lucas se encontrou perguntando, a voz frágil, mas desafiadora. A verdade se tornava turva. As linhas entre quem era quem começavam a se borrar. E pela primeira vez, eles eram iguais, dois rostos sob a mesma sombra de incerteza. Olhares se cruzavam, a multidão presa entre a curiosidade do desconhecido e a urgência da situação. O silêncio se espalhou novamente, antes de tudo explodir em um caos de murmúrios e perguntas. Tomás parecia perdido entre a realidade e a nova possibilidade. E o homem, ofegante e angustiado, continuava a olhar para Tomás com esperança. Você precisa agir agora, eles estão se aproximando. Nesse momento, um estrondo ecoou do lado de fora e a porta do café foi arrombada. O caos se instalou. Um grupo de homens de aparência ameaçadora, todos vestidos de preto, entrou no café. Olha, o que vamos fazer? Alguém gritou, enquanto as pessoas começavam a se empurrar umas contra as outras, tentando encontrar uma saída. O tempo parecia se arrastar, e Lucas, agora ciente do perigo real, sentiu a urgência se intensificar. Como se as peças de um quebra-cabeça se juntassem, ele entendeu que aquele homem, aquela revelação sobre Tomás, tudo isso era uma parte de algo muito maior. Ele precisava tomar uma decisão, e a verdade sobre quem realmente era, e subitamente o que isso significava, poderia ser a chave para sua sobrevivência. À medida que as sombras do desconhecido se aproximavam, Lucas olhou para Tomás, que parecia um tanto perdido. O que estava em jogo era mais profundo do que qualquer um havia imaginado. E enquanto os homens entravam, a única pergunta que pairava no ar era: o que aconteceria agora? O silêncio estava pesado. O grupo de homens de preto se espalhou pelo café, uma aura de ameaçadora confiança cercando-os. Os olhares tinham se deslocado rapidamente. Ele ainda não conseguia registrar completamente a gravidade da situação. Quem são eles? Ele murmurou. O homem em pânico, que havia entrado em busca de ajuda, deu um passo para trás, os olhos arregalados. São os que levam crianças. Você tem que... Ele começou, mas a frase foi cortada por um grito estridente. Um dos homens de preto havia puxado uma arma, a luz daquele momento reluzente refletindo no metal e lançando sombras sinistras sobre o rosto de Lucas. Um grito cortou o ar. Era a mulher que havia entrado antes, agora paralisada de horror, e a sala gelou em um silêncio de morte. Não! Tomás gritou, instintivamente se movendo para proteger a mulher. Mas o homem armado se voltou para ele. Saia do meu caminho, ele rosnou. A tensão subiu e tudo parecia estar à beira de uma explosão. Por favor, ele não é seu filho, Lucas gritou, e todos os olhares se voltaram para ele. O que ele havia dito? A sala pareceu travar por um instante. O homem armado olhou para Lucas, um lampejo de surpresa atravessando seu rosto severo. O que você disse? Ele perguntou. E eu não sou um filho. Lucas gaguejou, a voz trêmula. Ninguém havia notado até então. Mas, naquela revelação, a verdadeira fragilidade de sua existência ficou evidente. Ele não era o que todos pensavam. Um arrepio percorreu a sala e o homem pareceu hesitar. Tomás estava em um estado de êxtase,
Mas o homem de preto não estava apenas observando. Ele franziu a testa, como se estivesse tentando conectar os pontos de uma equação em sua mente. Tome cuidado, garoto. Ele respondeu lentamente. Não fale sem pensar. Mas como você pode ter certeza? Lucas se atreveu, o lamento em sua voz tão real que tocou até o coração mais endurecido. Talvez eu não seja o que você realmente pensa. Nesse momento, outra mulher surgiu pela porta, desesperada, seus olhos buscando pânico no café. Lucas. Onde você está? Era a mãe de Lucas. Ele ficou chocado, seus olhos se arregalaram. A mulher estava lá, tão próxima e ainda assim tão distante. Os olhares se cruzaram e um reconhecimento de dor e desespero ecoou entre eles. Não, não pode ser você, o homem de preto gritou, recuando e levando a mão à cabeça como se estivesse tentando processar a verdade. Eu avisei você, não podia estar aqui. A conexão se rasgou como papel. Os murmúrios se intensificaram, o pânico crescendo na sala. Olhares confusos se misturavam com a súbita compreensão. Os amigos de Tomás se afastaram, claramente desconfortáveis com a incerteza. Enquanto o caos se arrastava, a mulher de Lucas se lançou para frente, suas mãos tremendo. Eu procurei você, fui enganada. Por que você não voltou para casa? O ardor nas palavras dela era palpável, e Lucas sentiu um nó na garganta apertar. Tomás não conseguiu reagir. Ele estava perdido no turbilhão de sentimentos. Preso entre a revelação da existência de um filho, a revelação da sua própria fraqueza e a dor de estar prestes a perder um outro. Que filho? Ele perguntou, a voz quase inaudível. O homem de preto agora estava imóvel, seu olhar fixo em Lucas e a mulher. E eu sou o filho dele, Lucas disse, a dor queimando em seus olhos. Mas eu não sou seu filho, Tomás. Minha mãe, ela me abandonou. Você não sabe de nada. O impacto daquela verdade passou como um furacão pela sala. Os rostos mudaram, o choque absoluto refletido em cada expressão. A revelação chegou como uma onda gigante, pegando a todos de calça curta, desmantelando o que antes era uma história de desprezo em uma teia de mentiras e segredos. E nesse momento intenso, o homem de preto avançou. Se eu não conseguir levar você agora, eles virão atrás de todos nós. Ecoaram na sala e o caos explodiu novamente. O futuro era incerto e todos ficaram paralisados na expectativa do que viria a seguir. Agora a questão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Quem realmente estava em perigo e quem sobreviveria a esse novo e aterrorizante jogo de revelações? Os homens de preto avançaram lentamente, seus olhares fixos em Tomás e Lucas. O ar estava denso, como se estivesse prestes a explodir. O homem que gritou sobre o perigo parecia estar paralisado, o pânico refletido em seu rosto. A tensão crescia e, no meio da confusão, Lucas viu sua mãe se aproximar, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e medo. Ele precisava dela agora, mais do que nunca. Lucas, ela se lançou para ele, segurando seu rosto entre as mãos. Eu estava tão preocupada. Não sabia onde você estava. Sua voz tremia e Lucas sentiu o amor e a dor virem à tona. Mas não havia tempo para um encontro emocional. O homem de preto estava se aproximando, sua expressão ameaçadora. Saia do caminho, ele ordenou, apontando a arma em direção a Tomás. Lucas ficou paralisado, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Nós não estamos aqui para você, mas precisamos dele. O medo se espalhou pelo café. Pessoas se afastando, cochichando, buscando uma saída. Quem exatamente você acha que está atrás do meu filho? Tomás perguntou, sua voz carregada de desespero. Mas o homem não respondeu. Em vez disso, o olhar dele se mudou rapidamente para Lucas, como se tivesse entendido algo que ninguém mais havia percebido. Você, ele começou, sua voz agora carregada de uma realidade muito mais sombria. Você não sabe, não é? A confusão pairou no ar e a tensão cresceu, formando um nó que parecia prestes a explodir. Ninguém sabe nada, Lucas exclamou, o peito apertando a cada palavra. Do que você está falando?
O homem soltou um riso cortante e seus olhos brilharam como lâminas. Você é especial, garoto. Não é apenas um mendigo na rua. Você é parte de algo muito maior. O que era isso? Uma ameaça? Um convite? Não havia como saber. Mas a expectativa estava insuportável. E então, com um movimento súbito, outra mulher entrou no café. Era uma mulher conhecida, com um olhar feroz e determinados passos. Lucas a reconheceu imediatamente. Era a conhecida da sua mãe, uma mulher que sempre parecia saber mais do que deixava transparecer. Ela se direcionou para Tomás e Lucas. Lucas, você precisa ouvir. Ela disse, sua voz cortante. Tudo isso está interligado. Você precisa saber quem você realmente é. Havia algo em sua voz que fez Lucas sentir um calafrio. Ele não queria ouvir. A verdade? O que mais poderia ser verdade? Antes que pudesse reagir, um estalo irrompeu pela sala, quase como uma explosão. O homem de preto havia disparado a arma em direção ao teto. Calem-se! Ele gritou e a sala imediatamente afundou em um silêncio ensurdecedor. Mas as palavras da mulher ecoavam na cabeça de Lucas. Você precisa saber que... Ela hesitou, mas antes que pudesse terminar, um grande grito irrompeu na sala. É uma armadilha! Simultaneamente, as luzes do café piscaram e o caos se instaurou novamente. Os homens de preto começaram a se mover, não mais como ameaças isoladas, mas como uma unidade organizada. Peguem o garoto! Um deles gritou. O coração de Lucas afundou. O que estava acontecendo? Por que ele? Corpos se moviam e ele sentiu o pânico crescer. Tomás e sua mãe se moveram juntos, formando uma barreira de proteção ao redor de Lucas. Mas era tarde demais. Eles foram cercados. A mulher que havia entrado estava colapsando sob a pressão. Sua verdade a consumindo. A verdade é que você é... E antes que algo a interrompesse, um homem alto e magro, com um brilho intenso nos olhos, avançou. Ele não estava vestido de preto, mas seu olhar era tão ameaçador quanto uma aura sobrenatural parecia rodeá-lo. Chega! Ele disse em um tom que ungiu o ar como eletricidade. Todos se calaram. O que você tem que saber, Lucas, é que você não está aqui por acaso. Os olhares se voltaram para ele. E então, a verdade estourou como um balão. Você é o filho perdido de um legado que nós nunca abandonaremos. O murmúrio se espalhou pela sala, a incredulidade pairando no ar como um perfume. A sala estava em chamas com a revelação, e Lucas, atordoado, percebeu que tudo o que conhecia poderia estar prestes a desmoronar. Filho de quem? Ele gritou, sua voz tremendo. Mas o homem apenas sorriu, uma expressão misturando ironia e tristeza. E agora, meu jovem, você precisa decidir quem você realmente deseja ser. As palavras ecoaram na mente de Lucas como um eco distante, enquanto tudo ao redor se tornava um borrão. Em um mundo que parecia estar desmoronando, a única pergunta que ele mesmo se fez foi: estou pronto para descobrir? Enquanto as palavras do homem misterioso ainda ecoavam, a sala estava em um estado de tensão insuportável. Jacob, o homem de preto com a arma, olhou para Lucas, como se estivesse avaliando suas palavras. O silêncio pesado era quase ensurdecedor, e até mesmo a mulher que havia gritado antes da porta arrombada não se atrevia a fazer barulho. Você não sabe o que está prestes a enfrentar, Jacob disse, sua voz profunda ressoando. Mas você vai saber, e logo. E então, algo inesperado aconteceu. Com um movimento abrupto, a mulher que havia entrado anteriormente se destacou novamente do fundo da sala. Seus olhos agora ardendo com uma intensidade feroz. Jacob. Não faça isso, ela gritou, como se a palavra não pudesse mudar o rumo dos acontecimentos. Você não está no controle aqui, Clara, ele retrucou. O nome dela ecoou e Lucas sentiu um estremecimento. Clara era um nome familiar, mas não conseguia lembrar de onde. A tensão aumentava enquanto todos observavam, a confusão rondando como um céu carregado de tempestade. Sim, eu sou, Clara gritou de volta.
e no próximo instante, os olhos dela se fixaram em Lucas, cheios de um misto de desespero e determinação. Lucas, você precisa saber a verdade e eu estou aqui para te contar. Agora. A sala inteira estava parada e Lucas percebeu que, mais do que os homens de preto, era Clara quem gerava maior inquietação. Ele estava prestes a perguntar o que ela queria dizer quando uma explosão de barulho estourou na porta de entrada. O som de vidro quebrando e gritos misturados fez todos se virarem abruptamente. Um grupo de policiais entrou, armas em punho. Todo mundo de mãos para cima, um deles gritou, ecoando pela sala. A tensão explodiu em confusão. As pessoas começaram a gritar e a se empurrar em busca de uma saída. Clara, porém, deu um passo à frente, como uma leoa em defesa de seus filhotes. Não, vocês não entendem. Ele é o filho. Ela apontou para Lucas. Mas nesse instante, a conexão que Lucas sentia com ela se tornou ainda mais complexa. Não é só isso, ele é a chave. Os policiais hesitaram por um momento, mas a voz de Jacob cortou como uma lâmina. Vocês estão se metendo em algo que não compreendem. Ele virou-se para o grupo e a intensidade em sua postura fez com que os policiais se descolassem um pouco, confundidos. Lucas não conseguia entender. O que significava a chave? Que segredo escondido sua vida toda esteve entrelaçado com tudo aquilo? O pânico subia como uma maré e ele sentiu seu coração palpitar ferozmente. Escutem. Vocês precisam acreditar nela. Por favor. Lucas gritou, um desespero genuíno na voz. Eu só quero saber quem sou. Mas a sala estava tão caótica que suas palavras se perdiam em meio ao clamor. De repente, Clara avançou mais, suas mãos levantadas, a olhos claros, entre o desespero e a determinação. Se não me ouvirem, tudo o que está prestes a acontecer pode ser a destruição de tudo. Um dos policiais hesitou, apertando a mão na arma. Acalma essa situação. O que está acontecendo aqui? Mas Jaco havia se movido discretamente, disparando uma bomba de fumaça no chão, e a sala foi envolta em um denso e obscuro manto, transformando o caos em um pesadelo. Com a fumaça preenchendo o espaço, a visão se tornou quase impossível. Lucas levou as mãos ao rosto, lutando para respirar. Então, no meio do pânico, um grito agudo cortou o ar. Ele não é quem vocês pensam que ele é. Clara novamente. A voz dela era a única coisa clara em meio à confusão. Ele é o filho de quem vocês pensam que está morto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O impacto da frase caiu como uma bomba. Lucas gelou. O que significa essa revelação? Ele ainda lutava para entender quando a fumaça começou a se dissipar. Olhos se arregalaram. Rostos pálidos se tornaram mais brancos. Ele estava no meio de uma tempestade de emoções e segredos, e sentiu que o chão estava se desmoronando sob seus pés. Como tudo o que conhecia podia estar prestes a desmoronar? Assustado e confuso, ele olhou para Clara. O que mais ela tinha que revelar? Havia algo mais sombrio? A única coisa que sabia naquele momento era que a verdade seria devastadora. E então a pergunta ecoou na mente de todos. Quem realmente era ele? Enquanto a fumaça se dissipava, uma nova realidade se estabelecia, e a confusão apenas começava a se formar novamente. O que mais estava por vir? Enquanto a fumaça começava a dissipar, um pressentimento frio atingiu Lucas. Ele não sabia se era o ambiente caótico ou a revelação sobre quem realmente era. Os policiais, as armas, os homens de preto, tudo isso misturado com a urgência da verdade de Clara, encheu o ar de uma tensão palpável. Então um som cortou a confusão. Para! Todos vocês! Um grito ecoou e um novo homem invadiu o café. Era alto, com cabelos brancos e uma expressão severa. Seu olhar penetrante parecia conhecer todos os segredos do mundo. Ele se posicionou entre os policiais e os homens de preto. Um verdadeiro muro humanitário. O ambiente parou. Quem era ele? Dr. Almeida. Clara exclamou, como se sua presença fosse a solução para todos os problemas. Você tem que ajudar. Eles estão atrás de Lucas. Eu sei disso. O homem respondeu. E suas palavras foram como um soco no estômago de todos ali. Mas há mais em jogo do que você imagina. Ele olhou diretamente para Lucas.
e o coração de Lucas começou a disparar. Você não é apenas um garoto perdido. A frase ficou pendurada no ar, um peso insuportável. Os homens de preto estavam hesitantes, o olhar fixo sobre Dr. Almeida, como se esperassem que ele dissesse mais. Então, sob o olhar aterrorizado de todos, ele soltou a bomba. Você é o herdeiro de uma linhagem que busca destruir este grupo. O silêncio foi ensurdecedor. Mesmo os policiais pareciam confusos, seus olhares entre Clara e Lucas, enquanto as palavras de Almeida ecoavam. E o quê? Lucas gaguejou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ele não entendia. Como assim, herdeiro? E de que linhagem ele estava falando? O que isso tinha a ver com a vida que ele conhecia? Sim, Almeida continuou, a voz carregada de uma gravidade triste. Sua verdadeira família não é quem você pensava. Você é filho do último líder de uma antítese a esses homens. Impossível! Jacob gritou, sua voz cortante quebrando o silêncio chocante. Ele não pode ser. Você não percebe? Almeida respondeu, com um brilho determinado nos olhos. Eles querem eliminar você antes que você possa entender o seu poder. O legado que você herdou é mais forte do que eles conseguem imaginar. A sala parecia um forno em ebulição, as reações sendo um misto de espanto e incredulidade. O rosto de Clara se iluminou, com esperança e medo, e Lucas a olhou, tentando processar tudo. Mas, como assim? Quem são eles? E quem é meu pai? A confusão aumentava dentro dele, uma tempestade de perguntas sem respostas. Lucas sabia que era apenas um garoto, uma vítima das circunstâncias. Ele nunca tinha buscado isso. Seu pai foi um grande homem, Lucas. Almeida respondeu, como se estivesse falando do passado distante. E eles mataram-no para que você nunca descobrisse sua verdadeira herança. Agora, eles estão de olho em você. A única coisa que podem fazer é tentar pegar um filho isolado. O pânico tomou conta do café. Lucas sentiu as ondas de realidade desmoronando. Ele olhou para Tomás, esperando apoio, alguma confirmação de que ainda era o mesmo menino que conhecera. Mas Tomás não conseguia olhar nos olhos dele. O peso da culpa estava ensombrecendo sua face. Você não pode estar falando sério, Tomás finalmente disse, a voz tremendo como folhas ao vento. Ele não é meu filho. Não, ele é tudo o que restou dele. E você o abandonou. Agora, se não agir rápido, este legado será extinto. Almeida disparou. No fundo, Lucas se sentiu enganado, mas ao mesmo tempo atordoado. Ele não sabia mais o que acreditar. O café, que antes estava cheio de gritos e confusão, tornou-se um campo de batalha emocional. Olhares eram trocados, cada um refletindo dúvidas e verdades incompletas. E então, antes que alguém pudesse reagir, um dos homens de preto avançou, a raiva dançando em seus olhos. Se você quiser que o garoto viva, vão ter que se mover. Agora! Lucas sentiu o medo pulsar, sua mente girando com tudo o que acabara de descobrir. O café se tornava um caos novamente. O que ele deveria fazer? Onde procurar por respostas? E, sobretudo, quem estava realmente ao seu lado? A tensão esgotou-se e ele encarou Almeida, que mantinha uma expressão resoluta. Enquanto tudo começava a ruir, ele se lembrou das palavras de Clara e Martinez. E mesmo que a dúvida o consumisse, a única coisa que sabia com certeza era que a batalha pela verdade estava apenas começando. Pronto para descobrir quem você realmente é, Lucas? Almeida perguntou. E a pergunta ficou ali, pairando no ar, uma nuvem carregada de promessas e perigos, prestes a desabar. Enquanto a fumaça se dissipava, Lucas sentiu o coração acelerado. O peso das palavras de Almeida ainda pairava no ar, e a tensão na sala era palpável. Ele se virou para Tomás, procurando algum sinal de apoio. Mas o homem estava paralisado, o rosto pálido como um espírito. E quando Lucas olhou para Clara, viu o medo em seus olhos, uma mistura de esperança e desespero que o deixava ainda mais confuso. Escutem! Almeida ergueu a voz, tentando chamar todos de volta à realidade. Não há tempo a perder, eles estão se aproximando. Mas seus olhos estavam fixos em Lucas.
como se ele fosse a única esperança em um mar de desespero. O garoto sentiu um nó na garganta. A verdade é que você precisa assumir seu destino. Almeida completou, sua voz carregada de urgência. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo irrompeu pela porta. A madeira voou em pedaços e um grupo de homens armados invadiu o local. A sala explodiu em gritos e empurrões. Os policiais já não eram mais a única ameaça. "Não deixem que escapem", gritou um dos invasores, e as pessoas começaram a correr, buscando abrigo nas mesas e cantos mais afastados. Lucas congelou, sua mente atravessando um labirinto de emoções. A adrenalina disparava, e Yuri se viu vagando em um mar de rostos assustados. Tomás e Clara se afastaram para proteger um ao outro, mas o pânico impediu de se mover. Então, de repente, ele sentiu uma mão firme segurando seu braço. Era Jacob, o homem de preto. "Venha comigo, garoto", ele gritou, puxando Lucas para longe do caos. Mas Lucas se sentiu dividido. "Por que você está fazendo isso?" ele questionou, confuso. Não podia confiar naquele homem, mesmo que ele estivesse tentando salvá-lo. "Você não é como eles", Jacob insistiu, seus olhos ardendo com uma sinceridade que Lucas não esperava. "Você ainda não entende, nós temos um objetivo comum." O jovem olhou ao redor, observando a confusão desenfreada enquanto os homens armados cercavam o grupo. Ele viu Almeida se mover rapidamente, formando uma barreira protetora para Clara e Tomás. Mesmo com o medo crescente, Lucas percebeu. O homem que antes era seu inimigo poderia ser sua única chance de sobreviver. "E então, vamos logo." Jacob puxou Lucas mais perto, quase arrastando. Mas antes que ele pudesse seguir, um grito agudo cortou o ar, e todos na sala se viraram para Clara. "Lucas, cuidado!" O jovem olhou para cima. Um dos homens armados tinha a arma apontada para ele. O impulso foi instantâneo, um reflexo de sobrevivência. Sem pensar, Lucas se lançou para o lado no último segundo. O disparo ecoou e a bala ricocheteou na parede. Ele ouviu gritos ao redor, enquanto a poeira e a fumaça se misturavam em um cenário de pesadelo. Foi então que Clara, em um ato de desespero, correu na direção dele. "Lucas, venha pra cá." Mas antes que ela pudesse alcançá-lo, um dos homens armados a segurou pelo braço, arrastando-a. "Não se movam", ele gritou, a voz cheia de raiva. "O garoto é nosso." "Não, soltem ela", Lucas gritou, a fúria tomando conta. Uma onda de energia percorreu seu corpo. Mas naquele momento de desespero, Jacob se lançou para frente, conseguindo desarmar o homem e empurrá-lo para o lado. A luta foi rápida, mas brutal. O impacto fez com que Clara caísse no chão. Lucas viu tudo e a angústia o torceu. "Clara", ele gritou, correndo em direção a ela. Jacob estava lutando com o homem e a sala se tornava uma cena de caos. Mas o foco de Lucas estava apenas em salvar a mulher que havia o protegido. Ele ajudou Clara a se levantar, notando em seu rosto algo que o deixou arrepiado. "Lucas, há algo que você precisa saber", Clara disse, sua respiração pesada, mas seu olhar intenso. "A verdade sobre sua origem pode mudar tudo." Mas antes que pudesse completar a frase, o outro homem armado se levantou novamente, irritado e irado, com a arma em punho. Ele se virou e disparou. O tempo pareceu desacelerar. A bala voou em direção a Lucas e Clara. Então tudo parou. Uma sombra passou entre eles. O homem que tinha sido ferido por Jacob caiu, mas não antes de puxar o gatilho. Um grito e a sala explodiu em chamas de confusão. A bala atingiu Jacob. Ele cambaleara, um olhar de surpresa em seu rosto. "Não, não, não!" Lucas murmurou, vendo o homem descer ao chão. O pânico inundou sua mente. O homem que ele havia suspeitado por tanto tempo não poderia ser. "Você é o nosso aliado!" Lucas gritou, correndo até ele. A expressão de Jacob se transformou de determinação para dor. "Lucas, você precisa saber. Eu sou seu pai." O impacto da revelação cortou como um raio. Lucas sentiu sua visão girar. Ele não podia acreditar. O que ele havia construído em sua mente foi jogado aos ventos. Jacob, o homem que parecia um vilão,
agora revelava ser parte de sua linhagem. O que mais ele não sabia, o que mais havia sido escondido. Quando a sala começou a ser tomada pelo lado da escuridão e caos, Lucas sabia que a batalha pela verdade ainda estava longe de acabar. Lucas ficou paralisado, o coração batendo descontrolado. Jacob, o homem que ele suspeitava ser o inimigo, agora revelava que era seu pai. Um turbilhão de pensamentos e emoções o envolveu. Você é meu pai? Como assim? A voz dele saiu tremida, quase um sussurro. Jacob tentava se levantar, mas o ferimento tinha sido sério. Sangue escorria de sua camisa. O caos continuava ao redor, os homens armados brigando e as pessoas gritando, mas, para Lucas, todo o resto desapareceu. Ele sentiu um nó na garganta. A confusão se instalava dentro dele. Por que você não me contou antes? Por que eu não sabia disso? Não havia tempo. Jacob choramingou, forçando um sorriso. Eu não consegui ficar com você. Eu tive que me manter escondido. Clara se aproximou, o olhar dela revelando uma mistura de compaixão e medo. Lucas, você precisa entender. A verdade irá mudar tudo. Um dos invasores se levantou, e Lucas reagiu em um impulso, empurrando Clara para trás, protegendo-a. Mas então alguém gritou do fundo da sala: Cuidado! Antes que pudesse reagir, um disparo cortou o ar. Um estrondo ensurdecedor e o vidro da janela estilhaçou. O tiro não atingiu Lucas, mas era como se Time tivesse parado novamente. Jacob gritou de dor, sua expressão se torcendo em um misto de sofrimento e desespero. Não, Jacob! Lucas gritou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O pânico tomou conta da sala. Enquanto todos tentavam encontrar abrigo, ele viu os homens armados se movendo. Seu movimento em grupo, como uma cobra ameaçadora se preparando para atacar. E então algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu na porta. Era uma mulher, sua presença poderosa e sua aura intimidante. Ela tinha cabelos longos e prateados e um olhar que parecia tocar cada coração no café. Chega, ela ordenou, e como se o tempo estivesse em câmera lenta, a sala parou. Era a mãe de Jacob, ou pelo menos era isso que ninguém esperava. Lucas ficou boquiaberto. O que? Como você está aqui? Jacob murmurou, a dor em seu rosto parecendo demorar, mas seus olhos mostravam amor. E aquela mulher, que estava em um estado de emergência, olhou diretamente para Lucas. Você precisa saber a verdade, Lucas. O que está em jogo é muito mais do que imagina. Eu não entendo. O que você quer dizer? A ideia de que Jacob e aquela mulher eram algo mais do que conhecidos parecia uma loucura. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas ainda faltavam muitas peças. Mas antes que ela pudesse continuar, os homens de preto começaram a se mover em direção a eles novamente. O caos retornou. Uma das armas foi levantada, mas nesse instante a mulher prateada levantou uma mão. Parem! Ele não é apenas um garoto qualquer. Ele é a chave. As palavras dela reverberaram como um tambor na sala, e Lucas sentiu seu coração parar. O que você quer dizer com a chave? A certeza de que havia algo grandioso e aterrorizante naquelas palavras fazia seu estômago revirar. Os homens hesitaram, confusos por um momento, e foi tudo o que Lucas esperou. Ele se lançou em direção a eles, a adrenalina o guiando. Eu não sou o que vocês pensam. Eu sou mais do que um garoto perdido, ele gritou. Mas as palavras não saíram do jeito que queria, e a tensão cresceu como um furacão. A resposta de Jacob fez seu coração afundar novamente. Lucas, não! O clima mudou de repente. A mulher prateada deu um passo à frente, e seus olhos como aço refletiam uma verdade que Lucas não conseguia compreender. Expliquei tantas vezes, Jacob, mas você não está apenas lutando por sua vida. Você está lutando por sua alma. E assim, em um instante, o chão sob seus pés parecia desabar. Lucas olhou de volta para Jacob, e o homem, naquele estado vulnerável, agora revelava uma verdade que poderia mudar tudo.
Mas o que isso significava para Lucas? O que estava realmente em jogo? À medida que o caos aumentava e as balas zumbiam, Lucas se viu cercado por mentiras e verdades. Ele não entendia, não queria entender. Tudo o que sabia, tudo o que havia se tornado, poderia ser destruído por um segredo. E a única pergunta que ele teve foi: quem sou eu realmente? Lucas olhou para Jacob, a revelação ainda reverberando em sua mente. Você é meu pai? A pergunta saiu em um sussurro, repleta de incredulidade. Jacob, ferido, tentou levantar a mão, mas a dor o impediu. Sim, e é por isso que eles estão atrás de você. Você é a chave para tudo isso. Clara, com o olhar fixo em Lucas, aproveitou a brecha. Ele precisa saber, não só pelo perigo que está correndo, mas pelo que representa. A adrenalina corria solta e a tensão dentro do café se intensificava. Os homens de preto se moviam, como serpentes, prontos para atacar. Mas isso não faz sentido. Lucas se sentiu perdido. Por que eu? O que eu fiz? Suas palavras eram preenchidas com raiva e confusão. Então, um aviso cortou o ar. Saia do caminho. Um dos homens armados avançou, mas Clara se colocou na frente. Desse jeito você não vai machucar ninguém, gritou, a voz dela firme apesar do medo. Um tiro ecoou e Lucas viu Clara se contorcer na dor. Ele gritou, não, e correu em direção a ela. A cena ao redor parecia se transformar em um pesadelo. O caos se desenrolava como uma tempestade. Mas Lucas sentiu algo se acender dentro dele. Ele não era apenas um garoto perdido nas ruas. E a presença de Jacob ao seu lado fez com que ele percebesse sua força. Não vamos deixar que eles nos derrubem, gritou, a voz resoluta. Você precisa ser forte agora. Jacob pressionou, seu corpo balançando, empurrado pelo ferimento. A luta está apenas começando. Lucas respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar. Doutor Almeida apareceu ao lado, enquanto o barulho na sala crescia. Precisamos de um plano, e rápido. Eles não vão desistir. Haja em equipe, pensou Lucas, tentando reagir na hora certa. Era a única chance. Sigam-me, Almeida gritou, subindo as escadas que levavam a uma saída de emergência. Clara, ofegante e Jacob se arrastando, começaram a segui-lo. Lucas hesitou um momento, o olhar passando por Jacob. Vamos, pai, ele gritou, a palavra saindo com um peso inédito. Jacó sorriu, mesmo sob dor. Eles começaram a correr escada acima, seguindo o caminho que Almeida indicava. O som dos homens de preto ecoava atrás deles. Os passos pesados e a gritaria aumentavam a tensão. Lucas sentiu frio na barriga, mas a urgência o impulsionava. Ele não podia deixar Clara e Jacó para trás. Chegaram ao telhado, o ar estava frio e a cidade se estendia abaixo deles como um labirinto. Podemos descer por aqui. Almeida apontou para uma escada de incêndio. Mas antes que pudessem se mover, os homens de preto apareceram. O líder deles, com uma expressão arrogante, sorriu. Acabou, garotos. Ninguém escapa. Vamos, aproveitem a chance. Clara gritou, deslizando pela escada. Jacob estava atrás dela e Lucas, com o coração batendo forte, seguiu. A adrenalina pulava, fazendo sentir vivo, como se estivesse numa corrida. Mas os homens de preto estavam tão determinados. Lucas ouviu o barulho de passos e gritos enquanto desciam. Um dos homens disparou mais uma vez e a bala atingiu a parede, estilhaçando os tijolos e fazendo-se espremer para o lado. Rápido, não olhem para trás, Almeida incentivou. Lucas sentiu que não havia mais como recuar. Eles eram uma equipe agora, lutando não apenas pela sobrevivência, mas por uma verdade que ecoava no coração dele. Finalmente, alcançaram o chão e Lucas avistou sua mãe se aproximar. O olhar dela estava repleto de amor e alívio. Lucas, ela gritou, alçando os braços. O reencontro entre eles fez o peso das revelações parecer um pouco mais leve, mas as dúvidas ainda persistiam. O que vamos fazer agora? Ele perguntou, a voz trêmula. Almeida interrompeu. Precisamos nos reunir para desvendar tudo. Assim que a poeira assentar,
A verdade será esclarecida. A tensão ainda pairava no ar, mas Lucas viu uma luz de esperança. De repente, uma pergunta surgiu em sua mente: quem ele realmente era? E o que mais ele poderia se tornar? Enquanto observava os rostos ao seu redor, compreendeu que a jornada estava longe de terminar. O que viria a seguir? Ele olhou para Jacob, Clara e sua mãe. Eles eram mais do que uma família. Eram aliados em uma batalha maior. A luta pela verdade apenas começaria. E se você se prendeu a essa história, se emocionou com a jornada de Lucas e a revelação de sua família, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vai acontecer a seguir? Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Os verdadeiros fãs sabem que sua participação faz toda a diferença.